Meu nome é Liomar, nós estamos gravando a aula do curso de Engenharia de Sistemas Termodinâmicos 1. O assunto que nós vamos ver hoje é a primeira lei da termodinâmica, ok? Essa aula está sendo baseada no livro do Zengel, Termodinâmica, sétima edição, ok? Nós estamos indo para o item 2.6 do capítulo 2, tá? Que fala sobre a primeira lei da termodinâmica, ok? Vocês vão ver aí na próxima tela a página do livro, né, com a minha agradável figura aí no fundão, ok? Do lado direito abaixo, tá bom? Então vamos lá. Até agora, nós estudamos durante o nosso curso, nós consideramos diversas formas de energia, né? Estudamos e consideramos diversas formas de energia: calor, trabalho e energia total de um sistema E maiúsculo no caso. Tá? Bom, vimos de forma individual, né, as formas que a energia se manifesta: calor, trabalho, a energia interna no sistema, que a gente chama de U maiúsculo, no caso, então estamos dividindo pela massa por enquanto, né, que abrange todas aquelas energias, desde que não sejam calor e trabalho. Tá? E a gente viu de forma individual até agora, vendo o que é a energia manifestando sob forma de energia térmica, ou calor, a energia manifestando sob forma de trabalho, né, através de uma fronteira, tá? As energias macroscópicas, né, energia mecânica, energia cinética, são energia cinética, energia de movimento devido à pressão, né, a energia potencial no sistema, ok? A gente viu de forma individual esse tipo de energia, ok? Agora nós vamos ver uma forma com que elas se relacionam, né, entre si durante um processo. E aí vem a primeira lei, que é também conhecida como princípio da conservação da energia, ok? Essa primeira lei, ou esse princípio da conservação da energia, oferece uma base sólida para o estudo das relações entre diversas formas de energia e as interações entre elas. Basicamente, o que interessa no curso nosso de engenharia mecânica, ou de engenharia propriamente dita, né, que abrange os demais também, no estudo da termodinâmica, é justamente a relação, né, a relação entre esse rol de energias, todas essas formas que a energia se manifesta, para poder aplicar os nossos sistemas práticos, né? Estudos práticos, projeto de máquinas, projeto de sistemas, né? Abertos, fechados, etc. Tá? O que interessa para a gente é a relação. A definição em si, como nós vimos até agora, das energias, é importantíssimo, mas para a gente chegar no estudo dessas relações, ok? E a primeira lei, né, ela se presta a isso. Tá? E é uma lei que foi desenvolvida, né? Ela foi desenvolvida no século XIX, ok? E ela foi uma lei desenvolvida com base em observações, né? Observações experimentais, ou seja, pessoas, né? No caso os cientistas, né? Os físicos, observaram dados experimentais, fatos observados na natureza, né? E com isso eles fizeram, né, propuseram o enunciado da primeira lei da termodinâmica, que é: a energia não pode ser criada nem destruída, né, durante um processo. Ela pode apenas mudar de forma, ou seja, pode ser transformada ou se transformar. Tá? Cada parcela de energia deve ser contabilizada durante o processo, ou seja, você contabiliza durante um processo a energia
interna do sistema, a energia cinética do sistema, a energia potencial do sistema. Tá? Tudo isso, somatório dessas energias, a gente dá o nome de energia total do sistema, que nós representamos aqui pela letra U. Letra U não, desculpe. Letra E, o E maiúsculo no caso. A gente não está dividindo pela massa. Se você dividir o E maiúsculo pela massa, você terá o E minúsculo, que é a energia específica total do sistema. Né? Lembrando isso. Okay? Bom, temos um exemplo aí na figurinha 239 sobre um sistema, né? Que uma pedra, ela estando numa certa altura, ela cai. Né? Enquanto ela está paradinha no canto no canto aqui da montanha, ela tem uma energia dita potencial em relação a um referencial estabelecido, por exemplo, o chão, né? O chão, a base da montanha. Tá? Então essa energia potencial, né? Ela vai converter-se em energia cinética, seria nesse estado 2 aqui, certo? À medida que ela cai ou ela percorre uma determinada altura, que é esse ΔZ. O ΔZ nada mais é do que a posição instantânea da pedra no estado 2, né? Certo? Com relação à posição instantânea da pedra no estado 1, ou na posição 1, digamos assim. Então esse exemplo da figura 239 aqui é algo bem fácil de a gente visualizar. Né? Então, e o que constatou-se disso? Né? Constatou-se que a diminuição dessa energia potencial, a diminuição da energia potencial, né, que pode ser expressa, né, por m vezes delta, mg delta z, ou seja, a massa dessa pedra, né, o g, a aceleração da gravidade, que isso aqui está acontecendo na Terra, não está acontecendo em Marte. Se fosse Marte, seria o g de Marte. Né? E z, que é exatamente essa diferença, né? Diferença de altura ou espaçamento percorrido entre 1 e 2. Tá? Então, essa energia, o mg delta z, é igual exatamente à energia potencial nesse estado que a pedra possui. Energia cinética que essa pedra possui. Ou seja, m vezes, né? Aqui, ó, m que multiplica a velocidade naquele instante, na posição 2, ao quadrado, menos a velocidade em 1 ao quadrado, dividido por 2. Né? Tá? Então, nesse caso, nós desprezamos a resistência do ar, que seria um esforço contrário aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma energia potencial de 10 kJ, energia cinética zero, está parado, eu não tenho velocidade. Aqui eu tenho velocidade, energia potencial 7 kJ, energia cinética 3 kJ. Ou seja, o total de energia, desprezando a resistência do ar, né? Total de energia 10 kJ. 7 mais 3, 10, 10 e 0, 10. Ok? Bom, e aí? E aí, né? Se eu considerar um sistema passando por uma série de processos adiabáticos, né? Ou seja, o que é um processo adiabático? É um processo que está isolado da sua vizinhança, né? Não passa nada por ele, não passa calor, né? Ele está isolado termicamente também da vizinhança. Tá? Então, se eu pegar uma série de processos adiabáticos de um sistema especificado, né, tá, no estado 1, para o estado 2, né, por serem adiabáticos, esses processos, obviamente, não podem desenvolver qualquer transferência de calor, mas podem envolver diversos tipos de interações de trabalho. Então, o processo adiabático, né,
Ele não permite a passagem, a transferência de calor através da sua fronteira, mas permite que esse sistema seja submetido a processo de trabalho. Né? Então, em algumas medições cuidadosas durante esses experimentos, né, que é feito pelo pessoal que elaborou a primeira lei, né, indica o seguinte: para todos os processos adiabáticos entre dois estados especificados em um sistema fechado, o trabalho líquido realizado é o mesmo, independente da natureza do sistema fechado e dos detalhes do processo. Ou seja, considerando infinitas maneiras pelas quais é possível realizar um trabalho, sob condições adiabáticas, essa afirmação parece bastante poderosa, com potencial para implicações de maior alcance. Ela que se baseia em grande parte do experimento de Joule, cientista Joule, né, na primeira metade do século XIX, não pôde ser obtida por meio de nenhum outro princípio físico conhecido, e é reconhecida como o princípio fundamental. Esse princípio é chamado de primeira lei da termodinâmica ou apenas primeira lei. Ou seja, resumindo tudo isso, ela foi baseada em experimentos, principalmente feitos pelo Joule, ok? Na primeira metade do século XIX. Significa o quê? Quando esse pessoal estabeleceu, quando o Joule, né, o Joule e os demais cientistas, não foi só ele, estabeleceram a primeira lei, eles não tiraram ela de uma observação assim teórica, de uma base puramente teórica. Não, foi uma base empírica. E a partir dessas observações empíricas, ou seja, de experimentos, eles elaboraram uma teoria em cima disso. Né? Por isso que essa lei ela não pode ser estabelecida com nenhum princípio como não foi estabelecida a partir de princípios físicos básicos e matemáticos, né? Principalmente princípios, observações, ferramentas matemáticas. Ela foi observada em processos físicos reais. Por isso que é considerada uma lei fundamental. Né? É a primeira lei, ou lei da conservação de energia, ou primeira lei da termodinâmica, né? E assim, é conhecida por vários nomes. O mais é a primeira lei mesmo. Né? Então, uma das principais consequências da primeira lei é a existência e definição da propriedade de energia total, o E. Né? Considerando, vamos imaginar o seguinte: vocês consideram um trabalho líquido, né, como o mesmo em todos os processos adiabáticos e de um sistema fechado, ou seja, não passa massa através de sua fronteira, apenas calor e trabalho. Né? Então, entre dois estados especificados. O valor do trabalho líquido deve depender apenas, né, do estado inicial e final do sistema. Ok? Portanto, ele deve corresponder só um minutinho. Portanto, ele deve corresponder a uma variação de uma propriedade. Tá? E uma propriedade. Né? Deixa eu acertar aqui, moçada. Só um minuto. Só um minutinho. Isso. Agora acertei aqui.
Então, dessa forma, essa propriedade, né, o E, é a energia total do sistema. Tá? E a gente observando que a primeira lei não faz referência a um valor de energia total do sistema fechado em estado. Tá? A energia total, gente, separada com apenas ela, né, ela não diz muita coisa. Você fala energia total do sistema é 10 kJ. Tá, o que me diz isso? Não diz muita coisa. Né? Ela simplesmente declara que a variação de energia total durante esse processo diabático deve ser igual ao trabalho realizado. Tá? Assim, qualquer valor arbitrário conveniente pode ser atribuído à energia total em um estado especificado para servir de ponto de referência. Normalmente é isso que a gente faz. Nas tabelas, a energia de sistema tem um valor estabelecido, né, que serve como marco zero, serve como uma referência. Mas ele em si só não diz muita coisa. Qualquer valor pode ser estabelecido. Né? Desde que você avalie seu sistema, como em referência àquele estado, àquela energia total. Okay? Bom, então, a conservação da energia ela está implícita no enunciado da primeira lei. Né? Embora a essência dessa primeira lei, seja a existência da propriedade energia total. A primeira lei quase sempre é vista como uma declaração de princípios de conservação da energia. Né? Então, em seguida, ele mostra aqui, o autor mostra, como a gente desenvolver na primeira lei a equação de conservação de energia, né, com a ajuda de alguns exemplos conhecidos como argumentos intuitivos. Tá? Então, o que interessa, o que interessa para a primeira lei, para a gente, no caso que nosso estudo, é a variação da energia total, certo? Durante o processo diabático. Né? Tá? A variação que interessa. A energia total em si não diz muita coisa. Né? É um referencial apenas. Tá? Vamos lá. Ele fala aqui, dá um exemplo interessante. Né? Ele dá um exemplo interessante aqui. Sobre